dia, queridos alunos do 8º ano A. Tudo bem? Como vocês estão? Acredito que todo mundo bem. Alguns ainda devem estarem deitados nessa manhã maravilhosa, onde chove bem aqui na nossa região. Nós só temos que agradecer a Deus, né, pela providência dele na nossa vida. E estamos hoje, se não me falha a memória, né, vamos estar fazendo a correção do exercício, porque quarta-feira passada eu não gravei aula, que era feriado, dia do funcionário público, então vamos estar gravando hoje. E eu acredito que a correção do exercício da página 88, tá? De já eu quero estar mandando aí um abraço para os alunos que ontem eu passei aquela atividade do texto e alguns alunos eles já responderam, já ontem à tarde já estavam me mandando. E tem aluno aí que está mesmo querendo estudar, ficava perguntando, professora, só é isso? Não tem mais alguma coisa para a gente fazer? Então hoje vamos estar fazendo a correção desse conteúdo, onde a gente trouxe a questão dos métodos contraceptivos, tá certo? Então a primeira pergunta diz assim, no começo dessa unidade, estudamos formas de reprodução de diferentes seres vivos. De que forma o sexo na espécie humana é diferente daquele observado na maioria dos animais, né? E lá na abertura do conteúdo de vocês, do 8º ano, eu me recordo muito bem que a gente teve falando lá de reprodução sexuada, reprodução assexuada, nós falamos de reproduções em animais, nós falamos de reproduções em planta. Então a pergunta dessa manhã é em relação a isso daí. E a resposta fica assim. O sexo na espécie humana pode ter fins reprodutivos ou não. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nem sempre o ser humano, quando ele tem relação sexual, é porque ele quer reproduzir, não. É diferente dos outros animais. A gente sabe muito bem disso, né? Então ele diz aí, em seres humanos, muitas relações sexuais ocorrem envolvendo sentimentos e emoções, mas não necessariamente a reprodução, né? Então, nem sempre, o que vocês até podem formular uma resposta pessoal, nem sempre o sexo na reprodução humana, ela é para procriação, já para ter filhos, já para engravidar, né? A gente sabe que na espécie humana, a relação sexual, ela ocorre envolvendo sentimentos, emoções, mas não necessariamente a reprodução. Segunda pergunta diz assim, apesar da responsabilidade para evitar uma gravidez não planejada, ser do casal apenas um método contraceptivo deve ser usado diretamente pelo homem. Apesar da responsabilidade para evitar uma gravidez não desejada ser do casal, apenas um método contraceptivo deve ser usado diretamente pelo homem. Que método contraceptivo é esse que é usado diretamente pelo homem, né? Então, é a camisinha masculina. Letra B, quais são as vantagens desse contraceptivo? E aí, quando a gente estava falando dela, eu lembro, e vou lembrar mais uma vez, que a camisinha, além dela prevenir a gravidez indesejada, ela também previne as DSTs ou ISTs, que são as DSTs, são as doenças sexualmente transmissíveis, ou as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente sabe que esse método ele é um método bem completo mesmo, porque além de prevenir a gravidez, está prevenindo também essas doenças. Isso vocês podem formular essa resposta de acordo com a vontade de vocês, com a criatividade, né? Eu só vou ler o que está aqui no livro. A camisinha masculina, assim como a feminina, pode ser comprada em farmácias e mercados sem a necessidade de receita médica. Os preservativos apresentam ainda a vantagem de proteger contra a AIDS e outras infecções transmitidas pelo ato sexual. Então, prevenir essas doenças sexualmente transmissíveis, né? E o mais agravante aí, ele coloca a AIDS, mas vai prevenir sífilis, vai prevenir gonorreia, vai prevenir essas outras doenças que são também transmitidas através da relação sexual. Terceiro, em 1960, foi lançado o primeiro contraceptivo oral, que ficou conhecido como pílula anticoncepcional. Como medicamento, os casais conseguiram desenvolver sua sexualidade
sem se preocupar com a geração de filhos. Letra A. Além da pílula, que outros métodos contraceptivos hormonais existem? Nós estudamos na aula também, só relembrando a aula, nós falamos dos anticoncepcionais injetáveis, daqueles anticoncepcionais também subcutâneos, que é colocado também na pele. Então, vocês podem estar colocando. E a resposta ele diz aí, anticoncepcionais injetáveis, implante subcutâneo, adesivos transdérmicos e anel vaginal. São os demais que nós também estudamos. Letra B diz assim, qual é a vantagem dos métodos hormonais, como a pílula, em relação ao uso da camisinha? A principal, a pergunta é qual é a desvantagem dos métodos hormonais, como a pílula, em relação ao uso da camisinha? A resposta fica, a principal desvantagem é que os métodos hormonais não protegem contra IST, ao contrário da camisinha. Além disso, a mulher usa métodos hormonais, deve ser orientada por um médico para saber se esse método é indicado para ela, né? Então, a desvantagem é que os métodos hormonais, eles não protegem contra as ISTs. Em relação à camisinha, né? Como eu já falei, vou frisar mais uma vez, a camisinha ela é um método eficaz tanto para prevenir a gravidez, como para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Quarto, uma mulher que usa DIU está tendo menstruações abundante e muito prolongada. Que problema de saúde isso pode trazer para ela? Ela pode ficar com anemia. Então, no caso, uma mulher que ela está usando o DIU, normalmente algumas mulheres que usam DIU, elas sempre dizem que eles aumentam o fluxo menstrual. Então, o que eles dizem? Se ela estiver com esse fluxo menstrual, tiver aumentado, estiver menstruando mais dias do que era normal, então esse sangramento ele pode provocar uma anemia na mulher, tá certo? Então, procurar orientação médica. O quinto, o método da abstinência periódica, ou tabelinha, também é conhecido como método comportamental. Sobre esse método, responda as questões a seguir. Letra A. Por que ele é denominado um método comportamental? Porque esse método depende de um comportamento do casal e de evitar relações sexuais nos prováveis dias férteis. Ou seja, a mulher ela tem, como foi explicado para vocês, com relação à tabelinha, ela tem que ter um ciclo menstrual regular e também no período fértil, né, ela vai ter que ter essa compreensão, esse comportamento por parte dela, por parte do esposo, de não terem relação sexual para evitar a gravidez nesse período aí, tá certo? A letra B do quinto diz assim, por que esse método não é indicado especialmente para adolescente? Porque o ciclo menstrual sofre variações e especialmente irregular em adolescente, o que torna o método pouco eficaz. Então, não deve ser adotado por nenhuma adolescente, né? Começou a menstruar, esse ciclo menstrual ele ainda vai se normalizar, né? Depois, então, esse método não é aconselhável para adolescente. O sexto, uma mulher tem ciclo menstrual regular de 28 dias. O último dia de sua menstruação, que durou 5 dias, foi 10 de dezembro. Qual é o dia mais favorável para ela ter relação sexual e engravidar? 19 de dezembro, tá certo? Ela contou aí 10 dias, 9 dias, 10 dias, então começa o período fértil dela e aí vai ser o dia mais provável para ela engravidar. O sétimo, que métodos contraceptivos impedem que o espermatozoide chegue à vagina? E que método permite que chegue à vagina, mas não atinja o útero? São duas perguntas numa só. Então, do sétimo, a camisinha, a primeira,
e a segunda resposta é o diafragma. Então, eu tinha colocado para vocês ficarem até o 7º, e aí eu vou deixar o 8º, que tem letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, letra G. O 9º, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. O 10º, o 11º, o 12º, o 13º, para a gente corrigir na próxima aula, tá certo? Um abraço para todos vocês e um bom dia.